epístola, Evangelho, epístola, as cartas. 1 João, capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 10. Versículo 5 diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhões uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se disser que não temos pecado, enganamos a Ele e não há verdade em nós. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Todos juntos 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Amém? Palavra bonita, né? Glória a Deus. Que desejo de oração? Bendito Deus e eterno Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa porção da tua palavra, Senhor. Meu Deus e meu Pai. Que essa palavra venha penetrar em cada coração, em cada vida nessa noite, Pai Senhor, para que nós venhamos, Pai Santo, nos humilhar a Ti, Pai Santo, e confessar o nosso pecado a Ti, Senhor. Porque a Tua palavra diz: Senhor é justo para nos perdoar todo pecado, Senhor. Por isso estamos aqui nessa noite para Te humilhar e para Te pedir perdão por todos os nossos pecados, Senhor. E Te peço, meu Deus, também, todo esse culto nas Tuas mãos, e faça, Pai, tudo segundo a Tua vontade. Orando a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Não tem ninguém para falar hoje, né? Aí vamos ouvir então a palavra. Aleluia. Nós temos João, né? Aleluia. Aqui em João 3. Aleluia. Diz assim. João 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que os fariseus daquela época estavam sempre se levantando contra Jesus. Aleluia, tentando aniquilar aquela pregação do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, perseguindo a Jesus, querendo desmentir aquilo que Jesus estava falando, pregando, ensinando, aleluia, porque eles eram doutores da lei, eles eram tradicionalistas, né? Eles eram da lei, eles diziam que honravam a lei, né? Mas não entendiam nada. Louvado seja o nome do Senhor. Então ali Nicodemos era um príncipe dos judeus, era um príncipe, também fariseu daquela época, né? E como ele não podia ter com Jesus de dia, porque ele ia ser perseguido por causa disso, né? Se ele fosse ter com Jesus de dia. Então ele foi preso,
ali escondidinho para falar com Jesus à noite, né? Porque ele estava querendo entender alguma coisa, querendo conhecer alguma coisa, algo dentro dele estava ali movendo o coração, tinha alguma coisa errada com aquilo ali que ele tinha aprendido, até aquele momento, até aquele tempo, até Jesus surgir ali e começar a pregar aquelas coisas, né, sobre toda a diferença que eles pregavam, que eles sabiam, né, ensinavam. E ele ficou ali intrigado e ele quis conhecer, saber alguma coisa de Jesus. E ele foi ter com Jesus, de noite chamou Jesus de mestre, né? Ele reconheceu que Jesus era mestre, né? E falou: eu sou mestre, né? Porque ninguém pode fazer essas coisas que o Senhor faz, ninguém pode ensinar essas coisas que o Senhor ensina, né? Ninguém pode falar como o Senhor fala, agir como o Senhor age, né? Se Deus não for com ele. Então, eu sei que Deus é com o Senhor, eu sei que o Senhor é mestre. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus falou com ele assim: na verdade, Jesus duas vezes assim, né? Ele quer enfatizar mesmo, assim, que entre mesmo no nosso entendimento, né? Na verdade, te digo, aleluia, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí ele ficou mais confuso ainda, já estava confuso, ficou mais confuso ainda. Mas não entendi o que o senhor falou. Mas como pode ser isso? Que negócio é isso? Que é isso que eu estou falando? Um homem nascer de novo, que é isso? Louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer, como acontece isso? Não pode entrar, não tem como voltar a entrar no ventre da mãe e nascer, não tem como. Quer dizer, não entendi. Louvado seja o nome do Senhor. Como muitas vezes Jesus fala uma coisa que a gente não entende, mas também não busca entender. Não entendi, deixa eu falar. Não entendi, vou fazer o quê? Mas só que Jesus, ele quis que Nicodemos soubesse, e ele explicou, né? Ele disse que Nicodemos como pode, Nicodemos falou: como pode um homem nascer sendo velho? Um homem que era príncipe de Israel, ele era príncipe dos judeus, ele era entendido, ele conhecia, né, a palavra, conhecia a lei, ele conhecia as escrituras, ele não sabia, aleluia, glória a Deus. Por isso Jesus falou, ele ensinou, ele revelou aos pequeninos, né? Ele revelou, aleluia, aos pequeninos. Ele quis que os pequeninos soubessem, que os grandões não soubessem de nada, né? Aleluia. Então Jesus explicou para ele, glória a Deus. Ele falou: como é que pode falar uma coisa dessa? Ele está no ventre da mãe e nascer, não tem como. E Jesus falou: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha isso que você aprendeu aí, esse tradicionalismo que você aprendeu, isso que vocês falam todo dia aí, aleluia, que vocês fazem todo dia, aleluia, não serve de nada para vocês entrarem no reino de Deus, para vocês terem uma vida eterna. Não é assim, nascer de novo, aleluia, apagar tudo isso que vocês aprenderam aí, esse tradicionalismo dessa lei aí, e nascer de novo, nascer na água, nascer no Espírito, aleluia, nascer na água do Espírito, nascer de novo no entendimento, né? Aceitar, aleluia, os ensinamentos de Jesus, ser batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, aleluia, entender as Escrituras, obedecer, para depois entrar no reino de Deus, aleluia. Aí Jesus explicou para ele: na verdade, você está todo errado, você não entende nada, vem aprender de mim, aprende de mim, aleluia. Você vai largar todos esses ensinamentos que você aprendeu aí, tudo que você pensa que você sabe, e vai voltar, né? Como se fosse nascer de novo, começar de novo, começo, aleluia, lá no comecinho. Louvado seja o nome do Senhor. Aprender de Deus, aprender do Espírito Santo de Deus, nascer da água, nascer do Espírito Santo. Foi isso que Jesus quis ensinar a ele, né? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E Jesus, aleluia, e diz para ele: não te maravilha, Jesus, para ele te ter dito, é necessário nos nascer de novo.
E quem é que nasce de novo? É aquele que larga, aleluia, sua vida do passado, né? Levanta sua mão para Jesus, aceita os ensinamentos de Jesus, porque nós costumamos dizer, eu aceitei Jesus. Né? Todos nós dizemos, aceitei Jesus, mas ninguém que aceita Jesus, ninguém aceita Jesus. É Jesus que nos aceita. É Jesus que nos aceita. É Ele que entra na nossa vida, para nos dar permissão. Né? A palavra diz que ele bate a porta. Aleluia. Ele bate, aleluia, se nós abrirmos, ele vai entrar, aleluia, nosso coração limpar tudo, aleluia, e vai estar aí conosco, nos ensinando pelo seu Espírito Santo, né? Enquanto o outro lá é salteador e entra pela janela. Aleluia. Ele entra na nossa vida pela janela sem permissão, arruma, estraga, bagunça tudo. Mas Jesus não lhe pede permissão para entrar na nossa vida. Por isso que ele falou, em verdade é necessário nos nascer de novo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. O versículo 7 diz assim, ó, isso é para nós, quando aqui aprendendo hoje, doutrina, entendeu? Não dê lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiver necessidade. Olha só que bacana que Deus diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças ao que a ouve. O que nós estamos entendendo aqui? Tem pessoas que ainda não esqueceu o palavrão, né? Às vezes acontece uma coisinha, já vem atendendo um monte de palavrão e falando coisa que não deve, depois fala, não sai da tua boca nenhuma palavra própria. São palavrões que a pessoa fala, que Deus deve falar. E continuando aqui, ó. E não esqueceis o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. 31. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia, seja tirada de vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Né? Então, ele é perdoar o irmão, procurar evitar de falar a palavra feia, porque Jesus não gosta disso. Tem pessoas que ainda não deixou de falar essa palavra. Aceita Jesus, tá, vai para a igreja, mas sabe que eu vi pessoas aí falando que era palavra dessa cruz. Misericórdia. Quem conhece o menino torto? Eu falo do menino torto? Eu falo do menino torto? Conhece o menino torto? Conhece? Conhece? Olha ele. O menino torto é assim, ó. Um certo menino torto morava numa casa torta. Ele tinha uma perna torta, ele tinha um braço torto, tua vida era torta. Eu digo menino torto, Jesus ele encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. De novo, um certo menino torto morava na casa torta. Ele tinha uma perna torta, ele tinha um braço torto, sua vida era torta. E depois, um dia o menino torto, Jesus ele encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Aquilo que era para a nossa vida, Jesus tem que endireitar. Entendeu? Nós precisamos cada dia pedir Jesus para endireitar a nossa vida. Porque não é dor fisicamente, mas dor espiritualmente. Muitas vezes nós fazendo coisas que não devemos, escapa de sua perdoa. Eu errei, falei uma coisa que eu não devia,
o irmão sem querer, né? Tudo isso é essas torturas da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Pai do Senhor. Êxodo capítulo 32. Vamos falar de dinheiro? É bom, dinheiro é bom, né? Coisa boa, está chegando aí. Está chegando o mês de receber 13º, deve estar animado, né? Natal está chegando, coisa boa, né? Dinheiro no bolso, né? Preparar aquela festança de Natal, de Réveillon. Glória a Deus, Senhor tem abençoado a sua igreja, seu povo, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 32, versículo 6, versículo 5 e 6 somente, né? Vamos falar um pouco de dinheiro, fortuna, herança, aquilo que nós vamos receber em 2025, já vamos se preparando para receber em 2023, mas eu acredito que para Deus até dia 31 de dezembro às 11h59 ainda é 2025 e as bênçãos de Deus não caem por terra. Deus prometeu, Ele cumpre com a sua palavra. Amém? Esse capítulo 32, versículos 5 e 6 que diz assim: Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro, e apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto e apresentaram ofertas pacíficas, e o povo se assentou a comer e a beber, e se levantaram a alegrar-se ou a regozijar-se. Bem, somente até aí. Irmãos, quando nós queremos fazer aquilo que nós queremos, nós fazemos empréstimo, nós vendemos alguma coisa, né, que é de grande valia, nós fazemos virar para o mundo quando a gente quer comprar ou adquirir aquilo que nós tanto desejamos. Para alguns é um privilégio que ele tem para comprar. Para uns se endivida, faz grandes dívidas e depois vem aquele sentimento de será que eu vou conseguir e agora será que vai dar certo ou se não vai? Para os crentes que é dizimista ou ofertante, aqueles que são contribuintes para a obra de Deus, não tem tempo feio. Para Deus não existe crise, o céu nunca entra em crise. Louvado seja Deus. Crente fiel e verdadeiro que não vê esforços para as suas contribuições financeiras para a obra de Deus, dízimo, ofertas e campanha, o céu está aberto para todos nós. Aleluia! Nós vemos aqui diante de uma festa, de um bezerro de ouro, aonde, pela impaciência do povo, por não querer esperar Moisés descer do monte aonde Deus o chamou, para falar com ele, e o povo ficou meio aqui que desesperado. Esse homem Moisés, que nos tirou do Egito, não aparece mais, não volta mais, e foram pressionar Arão para que se fizesse um bezerro de ouro, um Deus que fosse adiante deles. E o que eles tinham era justamente aquilo que eles tinham ganhado no Egito, que era ouro, era prata, era bronze, aquilo que eles tinham de pendente nos seus ouvidos ou nos seus dedos, e assim fizeram as suas contribuições para fazer uma festa que não era festa ao Senhor, era festa própria, festa pagã. E o resultado disso foi tristeza, o povo tornou-se a dançar, danças sexuais que ali estavam diante do bezerro. E a Bíblia nos diz um pouco mais adiante que quando Moisés desceu do monte, se encontrou com Josué,
bezerro de ouro, né? E aquela festa não foi festa que Deus se agradou. Irmão, graças a Deus, aqui a congregação de Ponto Chique, somos poucos, né, contribuintes, mas é um povo fiel, um povo verdadeiro. Diante das festas que nós tivemos aqui durante o ano de 2025, nós vemos aqui os irmãos com pouco dinheiro, né, com pouca fortuna, mas fizeram as suas contribuições. Quem não pôde cooperar financeiramente, né, colocou a mão na massa, né, fez ali almoço, fez os preparativos, e Deus pode ter certeza que recebeu a nossa festa lá nos altos céus. Aleluia! E isso aí não termina. Tudo aquilo que nós fazemos aqui na obra de Deus, temos uma recompensa. Não que fazemos isso para sermos recompensados, porque nós sabemos que aquilo que nós já temos em mão é aquilo que Deus já tem nos abençoado. Graças a Deus, o ano de 2025 tem sido grandes coisas Deus tem feito em minha vida. Grandes livramentos Deus tem feito em minha vida, na vida da minha família. Graças a Deus, não tem faltado feijão, não tem faltado arroz, e ainda assim o Deus ainda está nos abençoando para que possamos contribuir cada vez mais para a obra de Deus. Eu me sinto honrado de ter para dar para a obra de Deus, para contribuir, para ajudar. Quando não é financeiramente, se eu puder ajudar, fazer alguma coisa na obra de Deus, eu tenho desejo no meu coração de fazer isso e fazer com alegria. E eu tenho certeza que grande parte dos irmãos aqui que tem ajudado na obra de Deus já tem recebido a vossa recompensa, e se não recebeu, se prepare, porque tenha certeza que Deus é fiel e verdadeiro para cumprir com a sua palavra. No livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, você não tem conhecimento disso, que fala sobre os dízimos e as ofertas, e o que o povo tem roubado ao Senhor. É justamente dessa parte. Aonde nós já estudamos aqui algumas revistas da Escola Bíblica Dominical que falavam sobre mordomia, que é aquilo que nós recebemos em nossas mãos, e nós temos que tratar isso aí, que é para Deus. E nós vemos ali que Deus faz uma promessa: fazer prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos na obra de Deus, nós seremos recompensados. E Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Louvado seja Deus. Agora, infelizmente, tem gente que já, no ano passado, já está juntando dinheiro justamente para uma festa de 4 dias que está chegando agora em 2026. E é uma ribanceira de dinheiro que vai embora, de uma festa que só dura 4 dias. E durante esses 4 dias, muitas pessoas vão contrair muitas doenças. E quando não é doença, vai ter perda financeira, porque vão ser assaltados, vão ser roubados, fizeram grande investimento numa fantasia que só vai durar 4 dias. Mas diferente do povo que estava ali, pressionando o Arão. Irmão, eu vou falar uma coisa aqui, irmão, que é do céu. Liderança, não tem que ter pulso firme. Tem hora que liderança tem que ter pulso firme. Assim era Moisés. Enquanto Moisés estava com o povo estava ali ouvindo a palavra de Deus através de Moisés. Mas quando Moisés se ausentou um pouco, foram logo reuniões de um líder que estava um pouco mais enfraquecido, que era Arão. E o que aconteceu? Arão cedeu aquilo que o povo queria. Fazer uma festa ao Senhor, arrancar os brincos, arrancar o ouro, fizeram aquele bezerro, daqui a pouco você acabou com o mundo. Não adiantou nada fazer aquela grande festa daquele bezerro de ouro. Segundo os irmãos vão ler um pouco mais à frente, né, Moisés deu ordem para que quem for do Senhor venha para o lado de cá, e para a tribo de Levi, os levitas. E Moisés deu ordem: agora vocês vão lançar mão do irmão de vocês e mata todos eles. Ou seja, toda aquela contribuição financeira não resolveu, foi para nada, gerou foi a morte, porque assim Deus mandou fazer através de Moisés. Mas quando nós não contribuímos para a obra de Deus, não vem morte, vem
presente que você oferta, que você dá dízimo. Faço isso, Senhor. Graças a Deus que eu tenho ou R$1, 50 centavos, ou R$200, ou R$500, ou R$1.000. Graças a Deus, Senhor, eu tenho para contribuir para a tua obra. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém. Já que ele pregou sobre a oferta, né? Então nós vamos ofertar também ao Senhor. Amém?
Eu estava em casa lendo essa passagem, uma coisa linda. Não é muito falado na Bíblia, né? Muitos pregam sobre outras profetas, mas Israel foi muito usado por Deus. Livro de Êxodo, capítulo 31. Achamos? Pode? Amém. Os artifícios da obra do tabernáculo. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e de ciência em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata e em cobre. Repita comigo: trabalhar em ouro, em prata e em cobre, em levantamento de pedras para engastar, em artifício de madeira, para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Eliabe, filho de Eliasamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que eu tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação. Repita comigo: a tenda da congregação, a arca do testemunho, e o propositório que estará sobre ela, e a todos os móveis da tenda, e a mesa com seus utensílios, e o castiçal puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com sua base, e as vestes do ministério, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrar o sacerdócio, o azeite da unção e o incenso aromático para o santuário. Farão conforme tudo que eu tenho mandado. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Que coisa linda, irmão, quando eu li essa passagem aqui. Porque este homem, ele não era profeta, este homem não era sacerdote, este homem não era rei, mas Deus deu sabedoria. E como está escrito aqui no versículo de número 1, Deus ele chamou ele pelo nome. Olha que coisa linda, aleluia. Deus chamou ele pelo nome. Ele não era rei, não era sacerdote, ele não era nada, mas Deus deu sabedoria a este homem. Deus deu inteligência para ele trabalhar no ouro, na prata, no bronze, no cobre, aleluia. E quando eu comecei a ler esta passagem, pastor, Deus me levava à igreja, Deus me levava quando a irmã Francisca levava preparava aquela mesa para a Santa Ceia. E eu comecei comigo: olha, Deus somente não usa o presbítero aqui, Severino, nem pastor, né? O pastor aqui, os presbíteros, não. Deus usa também aquele que prepara a mesa, aquele que limpa o banheiro. Deus ele capacita, Deus chama pelo nome, não somente aquele que está aqui em cima do altar, não, mas chama também aquele que está embaixo. Deus ele não faz a seleção da pessoa, irmão, mas Deus, quando ele chama pelo nome, ele chama para trabalhar para a sua obra. E é muito bonito, irmão, porque esse homem chama muita atenção, porque Deus ele deu inteligência a este homem para trabalhar nas arcas da aliança, pastor, a trabalhar ali, ó, no ouro, aleluia. Deus chamou este homem para trabalhar no tabernáculo. Deus deu inteligência. Então, o que eu aprendo com isso? Que Deus ele não somente chama eu, aleluia, que está aqui no ministério, não. Deus chama também você que abre a porta lá na entrada. Deus chama aquele também, aleluia, que tenha, aleluia, um trabalho de inteligência como presbítero, que Antônio, ele tem inteligência de trabalhar na fiação ali, mas está trabalhando na obra do Senhor, porque Deus deu inteligência a ele para trabalhar ali na eletricidade, nos fios de outra tensão ali. Deus também chama aquele que está na porta, que abre a porta. Então Deus ele chama quem ele quer. Aleluia. Eu estava sentado em casa tomando café
difícil de todo morto no tabernáculo. Nomear alguém para alguma coisa implica chamar uma pessoa pelo nome para ocupar um determinado cargo. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós gostamos de ser chamados pelo nome, irmãos. Mas quando o dono de uma empresa visita um funcionário em um determinado setor de trabalho, ele faz menção do nome da pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu li esta palavra, falei, Jesus, esta palavra mesmo. Engraçado que Deus ele prepara primeiro, pastor, a pessoa que está em casa. Deus prepara, Deus fala. Eu não falei nada com o pastor, eu não combinamos nada. Mas de tarde eu sentei na mesa e falei, você pega a Bíblia. Eu falei, Jesus, tem alguma coisa. Aí eu sentei e quer que chama ele, pastor. Eu falei, Jesus, glória a Deus. Aleluia, porque nos fala primeiro com a pessoa. Aleluia. Mas depois confirma com o pastor, o anjo da igreja. Depois ele confirma tudo. Ele fala com o Senhor. Te prepara. Te prepara porque a obra é grande. E grande é a seara. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite Deus está chamando você pelo nome para fazer a obra do Senhor. Não desanima na caminhada, não. Aleluia, não fala assim, não, eu não posso, eu não consigo, eu não sei falar, eu não sei cantar. Deus não chamou cantor bonito, não, irmão. Deus não chamou pregador de letras, não. Deus chamou aquele que está disposto a fazer a tua obra. Louvado seja o Senhor, que canta bonito ou canta feio, mas canta para o Senhor. Se fala bonito, se fala meio engraçado, mas fala para o Senhor. Se você não sabe, peça o Senhor sabedoria para falar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não deixa de falar para o Senhor que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus é perfeito. Nunca negue uma oportunidade, não. Porque a oportunidade que Deus está dando é a oportunidade de você estar aqui, glorificando o nome dele, para dizer assim, ó, quando você pega o microfone aqui, irmão, é porque Deus ele te deu, aleluia, ele te deu, aleluia, a alegria de viver, ele te deu um fôlego de vida, irmão. Quando pega e fala assim, você é bom. Ah, pô, não quero não. Pega e fala assim, não, vou falar, o Senhor é bom. Então você está glorificando o nome do Senhor, irmão, porque toda honra e toda glória é dada ao Senhor Jesus de Nazaré. Toda honra é dada a Ele, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu comecei a falar esta palavra aqui, irmão, eu falava comigo assim, ó, aqueles que estão no hospital no leito não podem glorificar o nome do Senhor. Aqueles que estão dentro do cemitério da morte não podem abrir mais a boca para glorificar o nome do Senhor. Que coisa linda, Jesus. Eu trabalho em frente ao cemitério de São João Batista em Botafogo. Vocês muitos conhecem ali. Aleluia. Em frente ali, São João Batista ali. Isso, mas tem outro nome, eu esqueci o nome, é a rua principal. Aleluia, em frente ao cemitério. Eu fico lá em prontidão, lá na portaria, lá, né, passando os carros, anotando os carros. Aí eu olho para o cemitério de Jesus. Muitos estão ali mortos, não conseguem abrir a boca. Mas quem está vivo também não consegue falar, não consegue dar glória a Deus, não consegue dar uma aleluia, não consegue falar de Jesus, é bom. Eita, lavada, suminaça. Aquele que está morto não consegue ficar mais, é fica dentro do caixão. Mas você que está vivo, então abre a tua boca e glorifica o nome do Senhor, irmão. Porque somente quem está vivo tem a glória, somente quem está vivo tem a aleluia. Aquele que está morto não pode fazer nada. Quem está morto não pode glorificar o nome do Senhor. Eu fico na olharia onde Jesus. Não se ouve mais nada. E muitos estão vivos e não conseguem abrir a boca e falar que Deus é bom. É engraçado que quando está no leito do hospital ele fala que Jesus é bom, né? Ah, Jesus, ele me cura. Aí consegue abrir a boca. Ele fala, eita, Jesus, eu quero falar, mas eu não vou falar. Não consegue falar de ninguém, mas quando está no hospital no leito, ele fala, ai, Jesus, me socorre. Aí consegue falar de Deus. Quando o cara é dor, mas quando está bonzinho ali, bonitinho ali, fala de Jesus, não vou falar, não quero não. irmão, quem está vivo tem que glorificar o nome do Senhor, porque quem está morto não dá glória, não dá aleluia, não dá nada. Está mais de 7 Paulo lá. Aí eu passo ali, pastor, tem muitos caras de carrão lá, né? Tem muitos empresários que passam
Já ouviu falar? Japonês? É japonês ou chinês? Vamos com esse carro aí. É Shelby. E tem a Hyundai, que são vizinhas. Ainda tem a Honda lá na frente. Eu não conhecia nada de carro, mas eu não conhecia carro agora. Trabalhando lá dentro. Aí tem o Shelby lá, meu irmão, que coisa linda aquele carro. O carro só foi a falar, pastor. Só foi a falar. Meu irmão, eu estava só olhando assim, Jesus, eu nunca vi isso. Irmão, o carro lá andando, ele para sozinho. Você tem um carro lá dentro, ele não para, você não está de nada. Eu falei, que coisa linda, mano. Eu sou meio metido assim, um pouquinho assim, né? Eu falei, Jesus, eu tenho um carro em três aqui, vou dar assim. Jesus, que coisa linda, irmão. Aí tu olha ali, irmãos. Jesus, que coisa linda. Uma cintura assim do lado, assim de volta, assim, vai pegar os pneus, assim de tudo. Aí lá dentro, quando o cara liga, ele liga com o dedo, não é com a chave não. Aí eu estou olhando assim, que coisa linda. Aí eu com o dedo. Aí daqui a pouco eu falei, irmão, o rapaz fica você, não precisa botar a chave, você botar lá não. Provavelmente tu aperta o botão que tudo abre. Aí ele apertou, eu juro. Você abriu o telão, assim, tudo verde, pastor. Começou a mostrar a distância do carro, onde estava, a ré, mostra na frente, mostra do lado. O cara não bateu no Jesus, depois você chegou em casa. Falei, Jesus, que coisa linda. Meu Deus, é muito bonito, irmão. Aí eu falei assim, mas que coisa linda não mais em pé. Teve um que chegou agora, foi ontem, hoje foi ontem mesmo, pastor. Aí eu tenho que parar ele para perguntar o nome deles, para onde eles vão, se vão para a revisão, se eles vão fazer o que atividade, se eles vão comprar carro. Aí eu estou na porta dele, deixa eu ver. Era 7h30. Aí ele parou o carro dele ali. Eu estou agendado hoje, eu falei, só 8 horas. Eu vou entrar agora. Eu falei, Jesus, agora, o negócio ficou forte. Eu falei, não vai entrar não, porque foi que eu obedeço ordem. Ordem lá dentro. Eu quero falar com quem manda aí? Eu falei, Jesus, quando eu falei que manda é Jesus, você mandou falar que é Jesus, aí eu apanhava. Aí eu entrei lá dentro, lá, falei com o responsável lá, o senhor está querendo entrar lá, está querendo fazer. Não deixa entrar ninguém. Nem o presidente, quem manda aqui é nós. Eu falei, Jesus. Aí eu voltei lá, a caminhonete lá, em pé lá, no louro lá. E aí, o senhor não vai entrar. Aí, sentou, irmão. Aí ele sentou, eu fui engolido. Eu falei, Jesus, mas daqui até falar com Jesus. Eu falei, Jesus, eu fiz isso lá, senhor. Olha lá, eu vou lá. Ele sentou. Aí depois você falou, desculpa, tá uma coisa, olha só. Eu veio também com a foto da manhã, eu veio com a foto da manhã, ele me desculpa. Então eu estava meio de casa já chateado, pedi de sair de casa assim, não consegue nem olhar, não consegue, né? E chega no trabalho dos outros, ele não trabalha. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra é essa, irmão. Deus me chama pelo teu nome. Aí como Deus chamou a Bezalel ali para uma grande obra. Deus chamou ele para trabalhar nos artifícios lá das construção do templo, do tabernáculo, para trabalhar na arca da aliança. Então Deus chama pelo teu nome para você trabalhar. Então não se acha que significa em nome do Senhor, não. Tudo que você faz, irmão, faz para o Senhor. Porque o Senhor está vendo, mesmo que o homem não vê, mas Deus ele está vendo. Quando você nota o banheiro, quando você chega abre a porta, Deus está vendo. Louvado seja o nome dos mais queridos, Deus ele está vendo. Ele está notando, meu filho está lá fazendo a obra. Então eu chamei pelo nome. Olha que coisa linda. Então eu vou escrever o nome dele ali, ele fez lá, ele foi lá e fez a obra. Louvado então, irmãos, Deus te chama pelo teu nome. Continua na caminhada. Assim como Deus te chamou, então faça aquilo que Deus está mandando. Como disse aqui no final, aqui no texto, o azeite da unção e incenso aromático para o santuário, falam conforme tudo que te tem mandado. Então, se Deus te mandou fazer, então faça para o Senhor, irmão, e faça com excelência. Aleluia. Então, glorifica a Deus, irmão. Não deixe a oportunidade passar. Porque Jesus está voltando e as portas vão se fechar. Louvado seja o nome